pelas quebradas da direita, Jutinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 185. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo no mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e mais um ano a promessa de um novo calendário para o futebol brasileiro. Dessa vez, será que vai? Boa noite a todos, aqui é Marcos Oliveira. Eu já posso responder pro Matheus que não vai. Vai ficar tudo como sempre. Não vai mudar absolutamente nada. Como eu disse, nesse panto do futebol brasileiro. Exatamente. Aqui quem fala é André Luiz Ribeiro. Se depender um pouco das federações, bom senso, há até de se especular. Essas e outras informações a gente vai soltando aos poucos aí hoje no Flamengo Cast. Uma ótima noite, vamos dar prosseguimento. Bom, galerinha, hoje vamos falar sobre esse tema, né, tão polêmico, tão comentado, né, como no futebol, mas esse tema recorrentemente está nas rodas de conversa, nos assuntos sobre o calendário. Todo técnico reclama, todo jogador reclama, todo mundo reclama e ninguém faz nada. Mas, né, para que você que chegou agora não sabe o que está acontecendo, a CBF divulgou, né, pouco tempo atrás, o novo calendário para o futebol brasileiro de 2023, tá? E nesse novo calendário promete-se, né, algumas alterações que recorrentemente é solicitada pelos clubes, né? Por exemplo, algumas delas, a questão dos jogos FIFA, da data FIFA e outras coisas. A gente quer saber se isso vai de fato vai ter algum benefício, alguma diferença, alguma mudança que a gente tanto espera, uma mudança de impacto, né, para a melhoria do futebol brasileiro, um calendário na temporada 2023. Então vamos lá. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado nos Fla-Flus. É um ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Bom, galerinha, entrando aqui no nosso primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre a questão da mudança, que eu acho que é a que mais é solicitada, né? Que foi a que é mais requisitada pelos clubes brasileiros, né? Os jogos da data FIFA sempre foram uma pedra no sapato de todo o clube brasileiro, né? Isso acaba acarretando diversos problemas para os clubes, e não só para os clubes, como para a CBF, porque vira e mexe acaba tendo que rebolar para fazer alguma coisa diferente, né? Ou seja, a gente segue um calendário que nunca é seguido de fato. Ele sempre tem mudanças porque os clubes pedem solicitações e tudo mais. E aí agora a CBF, né, divulgou um novo calendário com alterações e prometendo que não haverá jogo de competições de clubes, né, nas datas FIFA, né? Vamos comentar sobre esse primeiro assunto agora, porque tem outras coisas interessantes também nesse novo calendário. O que vocês acham dessa promessa? Será que dessa vez vai se cumprir? Porque se promete que com essas novas alterações não haverá jogos durante essas datas, o que acarreta que os clubes ficam livres para liberar seus jogadores e não ter que, né, fazer algum malabarismo para não perder esses jogadores. Ainda tem mais um dado adicional aí. Além de não haver o jogo, houve o compromisso da CBF
que os jogadores convocados terão intervalo de no mínimo 48 horas entre a partida da seleção e o próximo compromisso do jogador no clube. Então essa foi mais uma coisa que a CBF assumiu o compromisso. E na prática, se a gente pensar, quantos clubes do futebol brasileiro realmente são prejudicados por isso? 2, 3 no geralmente máximo. Flamengo. Tanto que não havia essa unanimidade em pedir, porque os outros times, quando enfrentam Flamengo, quiçá o Palmeiras, o Atlético Mineiro, que geralmente é algum. Pode ter uma vantagem de dar sorte de pegar esses times no momento em que eles estavam com jogadores cedidos. Interessante então, para assim, eles. não interessava a todo mundo, não. Isso. Embora seja moeda corrente em qualquer campeonato minimamente organizado e sério, né? Eu diria, campeonato em terra seca. Mateus, que não seja terreno pantanoso, né? Isso já se faz há 300 mil anos, né? Mas quem sabe em 2023 a gente comece a avançar para algum lugar. Até porque, Marcão, esses jogadores cedidos, assim, existem duas situações, né? Os jogadores cedidos para qualquer seleção, que geralmente ali tem algum outro clube ou outro tem jogadores, né? Que é um ou outro jogador. Alguns clubes cedem mais jogadores, né? Por exemplo, Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, que também tem alguns jogadores de seleção. Então acaba tendo um peso muito maior do que apenas um ou outro, né? E aí, só que aí tem um outro problema que acontece nesse meio termo também, que é o quê? Um fenômeno que aconteceu quando essa situação foi se agravando mais, né? Isso foi com vamos dizer assim, o passar do tempo, quando o calendário do futebol foi ficando mais inchado, as competições mais alongadas e os clubes brasileiros participando de mais competições internacionais, principalmente, né? Libertadores são mais recorrentes agora. E aí, aconteceu o fenômeno de que o desinteresse... Eu sei que esse é um assunto que você não tem problema com isso, Marcão, mas o futebol e para a torcida brasileira foi impactante que o quê? A torcida brasileira começou a ter um certo ranço da seleção por ter que ceder jogadores para a seleção, perder jogadores no seu clube principal em dia de jogos importantes ou qualquer jogo, né? E aí ceder esses jogos para esses jogadores para a seleção, fazendo com que a torcida começasse a ter um ranço de quando um jogador é cedido para a seleção, o que geralmente deveria ser um motivo de orgulho, né? Você ter um jogador do seu clube convocado para a seleção, é marketing isso. Só que aí a gente viu um fenômeno e ainda ao contrário. E ainda sabendo que o cara não necessariamente vai ser titular. E aí é isso também, outra coisa que acontece muito, né? E aí você ter esse fenômeno do ranço que porque assim, de fato foi um ranço com a seleção. Porque toda vez que uma seleção, tanto que na própria torcida brasileira, e aqui o Flamengo a gente sempre brincou com isso, que ceder jogador para a seleção brasileira, do Flamengo da seleção brasileira, é saber que ele vai voltar mal. É saber que ele vai voltar lesionado, machucado, que ele não vai voltar jogando bem. Então, isso pra mim é algo que afetou bastante o interesse dos torcedores brasileiros pela seleção em jogos, lógico, de Copa do Mundo, que não é o caso, né? Porque Copa do Mundo para tudo, então você cede aquele jogo, não é problema. Mas em outras situações, em jogos de eliminatória, algumas competições sul-americanas, em que teve situações de o brasileiro não parar nem com a sul-americana aqui, né? Com a Copa América. E aí os clubes, quando cede, logicamente a torcida fica super chateada, porque você perde jogadores importantes. Se o cara tá na seleção, provavelmente ele tem algum peso, né? Ali. Nem todos, claro, mas espera-se que tenha, né? E aí você tem esse ranço da torcida por conta de algo que era para ser um motivo de orgulho, né, cara? Mas acho que o ranço da torcida brasileira para com a seleção brasileira já antecede isso, né? Isso é mais uma cereja em cima desse bolo de ranço.
as pessoas não se identificam mais. Você não tem mais aquela disputa sadia dos jogadores do seu clube na seleção para você, numa mesa de bar, você dizer que, pô, tá vendo, o jogador do Vasco é melhor na seleção do que o do Flamengo, porque as pessoas não veem interesse, não veem amor à camisa. O cara vem lá da Europa, praticamente a seleção não joga mais aqui em solo brasileiro. Então, é uma sucessão de fatores que conduziram esse distanciamento entre a torcida e a seleção brasileira. E todo esse distanciamento, porque eu falei, é um dos fatores, né? Mas eu vejo que ele dá mais raiva no torcedor, porque além de você ter perdido esse interesse pela seleção, até pelas derrotas nas últimas Copas de 2006, né? Toda aquela situação, não se identificar mais com o jogador que você tá, em vez de jogando no seu país, tá jogando mais fora do que aqui. E aí, além de quando isso acontece, é para jogar contra um Egito da vida, uma Venezuela da vida, uma Bolívia. São seleções que geralmente não atraem, né? Jogos que não atraem, e acaba criando esse clima ruim. Então, eu acho que esse ano de Copa, né? Mas até que aconteceu, né? Que teve que encurtar o calendário desse ano por conta de Copa, né? E aí o calendário do ano que vem, né, entende-se que não vai ter nada que comprometa o calendário no próximo ano. Além do que já tem todo ano que compromete completamente o calendário. Que é a campeonato estadual. Sim. Né? Então, assim, na prática, ano que vem, vão reclamar do mesmo jeito. Aí já que por outros fatores. Não vai mudar. Não vai mudar, porque vão dizer que estão jogando 3 competições ao mesmo tempo. E aí a minha célebre pergunta: então por que se inscreve nas 3 competições? Já que não dá para jogar as 3 competições, abre mão de uma. Simples. Ou então, acaba com o campeonato estadual, volta a Copa do Brasil para o primeiro semestre, para ela não ficar o ano inteiro como ela hoje em dia é. Assim, soluções tem. A questão é que ninguém quer resolver coisa nenhuma. Nem os clubes de fato querem, nem a CBF quer, nem as federações querem, e nem a televisão quer. Porque se a televisão não estivesse satisfeita, ela já tinha resolvido essa parada. Sem dúvida. Só para deixar o nosso ouvinte informado, André, eu te mutei aí por causa do barulho que tava fazendo aí, mas você pode desmutar e falar, viu? Só porque tava fazendo barulho aqui, não sei se você percebeu aí. Só para deixar o ouvinte informado, as datas são o seguinte: os campeonatos estaduais vão ocorrer de 15 de janeiro a 19 de abril, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril. Vamos pegar... Acho que é 9 de abril. Isso. 9 de abril. Vamos pegar 4 datas. O que já é exatamente o que eu ia falar. São 4 meses. 16 datas para isso é uma inconsequência fenomenal. E aí, promete também que haverá um período para alguns clubes, logicamente, porque isso não para todos, né? Porque, por exemplo, clubes que vão até competições finais, acaba tendo uma alteração entre um e outro aí. Mas aquele 30 dias, né, ou pelo menos um mês aí de pré-temporada, porque esse ano o futebol vai parar mais cedo por conta da Copa. Então a volta para o estadual é dia 15 de janeiro. Então creio aí que esse ano a gente vai ter uma pequena mudança em relação a isso, né? Aí a Copa do Brasil... Olha, a pré-temporada está prevista de 14 de dezembro a 14 de janeiro. Aí base de um mês aí, até porque a Copa a Copa acaba quando mesmo? Em torno do dia 18 de dezembro. Então a gente vai ter essa pequena mudança este ano, né? Porque para os próximos anos só o tempo no dia. Então, Matheus, vamos lá então. Primeiro, o Marcos até falou em relação das federações. Primeiro eu vou pautar as convocações, e por sinal, a gente tem que interpretar
parar para pensar, quais clubes costumam ser mais lesados? Porque se correu um risco, a gente perdeu o Pedro para o Palmeiras um tempo, pela desconvocação por parte do Flamengo e não deixá-lo ir para as Olimpíadas, se não me engano. Aí acabou ele sendo convocado, acho que ele foi convocado, não teve isso? Convocado, Foi convocado e o Flamengo não liberou. Isso era. Não libera, não. Mas libera. isso era. No caso, era Olimpíadas, não era? Jogos das Olimpíadas, isso. Era. Sim. E aí, Só que na seleção olímpica não tem a regra da FIFA que obriga o clube a liberar o jogador. mas é aquela situação de que se criou um temor no qual e a vontade do jogador até onde ela pesa. Até o Mauro César veio intervir dizendo que não, quem paga o salário do jogador é o clube, então ele é funcionário do clube, tem total compromisso. Sim. Seleção, meio que ele criticou Mas por parte da atitude do jogador. E tem jeito de acertar isso. Quando o Mbappé renovou com o Paris Saint-Germain agora, tá lá no contrato dele que ele vai jogar as Olimpíadas de 2024, que serão em Paris. Isso foi uma das cláusulas que ele exigiu para assinar o contrato novo dele. Que ele quer ganhar os Jogos Olímpicos. E aí, só que aí no. Mas essa. No caso, mas aí assim, eu acho que eu vejo essa situação do Mbappé, por exemplo, eu acho que ela é mais, vamos dizer assim, é uma situação que você já tem uma previsão, o cara vai jogar em Paris, vai ter um peso, né? Maior aí. O que não muda também o fato de por exemplo, uma situação de um clube querer não querer ceder o jogador. Pô, é aquela coisa, né? O cara paga, o clube paga, e aí vai passar quanto tempo fora aí? Um mês, mais ou menos. E naquele caso também o Gabigol, se eu não me engano, estava lesionado, não era? Então o Flamengo ia ficar muito prejudicado caso o Pedro não tivesse. Então são situações que acabam apertando aí no calo. Sobre os estaduais, eu sempre me faço uma pergunta: se eu fosse o responsável por um clube pequeno que só joga o campeonato estadual, eu pensaria assim: por que eu tenho que bater palmas e manter um formato que me faz ter atividade e faturamento somente, usando o calendário do ano que vem, de 15 de janeiro a 9 de abril? Qual é a atividade de negócios que pode se sustentar trabalhando, grosso modo, 4 meses e os outros 8 meses não tem atividade, não tem faturamento? Ninguém discute essa temática. Ninguém discute a quantidade de jogador de futebol profissional que fica sem emprego nesse tempo todo. E os caras insistem em manter este formato de um estadual de poucos meses para a grande maioria dos clubes brasileiros. Isso é de uma miopia. Desvalorizando o próprio e futebol, não tem né, cara? De federação. Tipo de CBF. Ela consegue desvalorizar o próprio produto. Mas assim, será que isso é uma febre, cara? Porque assim, nunca tem um cara que pensa diferente. Ô, galera, vamos conversar aqui. Vamos fazer um outro jeito que os times possam jogar o ano todo. Se você olhar o calendário, a Série D do futebol brasileiro, ela está prevista para acabar-se em 29 de outubro. Então, de novo, já para um mês antes, no mínimo. E esses clubes fazem o quê?
Série D é tudo clube bem pequeno, de vários lugares do Brasil. Assim, a forma de resolver esse calendário era não ter campeonato estadual como a gente conhece, mas o campeonato estadual poderia ser a 5ª divisão do futebol brasileiro. E aí, obviamente, que os clubes grandes jamais participariam de uma divisão dessas. Mas eu defendo o fim do estadual desde 1983. E eu era sozinho nessa época, cavaleiro solitário. Ninguém imaginava, ninguém falava sobre isso. Então, o que me incomoda hoje é que serão 3 competições, todo mundo sabe que serão 3 competições, mas nós teremos o técnico dizendo que nós estamos em 3 competições, que é para valorizar o trabalho dele. Aí na frase seguinte, para justificar o insucesso, ele diz que está em 3 competições. Então, isso me incomoda sobremaneira. Vocês sabem disso. Exato. E ainda vem a situação também de que muitas vezes, né, os jogadores são cedidos para as seleções e voltam machucado. E aí o que enfurece mais ainda, galera. Mas aí, Matheus, acho que a gente tem que pensar o seguinte: o jogador poderia ter se machucado jogando pelo clube. Não, eu entendo. Eu tô falando assim, são situações tipo assim, você já tem uma raiva de ter cedido o jogador. Aí você tem um acréscimo, um agravante de ter machucado. Isso aconteceu com o Flamengo, com a Arrascaeta, se eu não me engano. Com o Everton Ribeiro também. Sim, o Arrascaeta sempre volta lesionado lá do Uruguai. Isso aí. Agora, bons tempos em que o Arrascaeta não jogava no Uruguai. Porque enquanto o maestro Oscar Tabares era o técnico, ele nunca acreditou no Arrascaeta e o Arrascaeta era reserva. Isso nos favorecia, né? Que acontecesse nos dias atuais. E aí tem também que acontece que os clubes acabam tendo aquela coisa, né? O fator do calendário sempre prejudicou, além desse aspecto de ceder jogadores para a seleção, de você desvalorizar o próprio produto, é aquela embolação entre uma competição e outra, por ser um calendário curto, pouco tempo de descanso, pouco tempo de treino, pouco tempo para poder você ter uma competitividade. Eu não vou ter os números porque eu não lembro quem foi que levantou, mas teve uma jornalista que levantou os dados de que esse brasileiro desse ano 2022 estava sendo o campeonato dos reservas, porque, né, você tem competições na quarta-feira, mata-mata, aí geralmente os clubes acabam valorizando o mata-mata por questão de ser mata-mata, logicamente, e aí você joga com time reserva, e isso prejudica o outro produto, né? O outro produto, você tem um Brasileirão, que é pontos corridos, mas você desvaloriza um produto em prol de outro. A própria CBF já desvaloriza quando dá uma premiação superior na Copa do Brasil. E além disso, né? Isso já é outro contrassenso absurdo. E outro contrassenso absurdo. Quando você estabelece uma Supercopa, ok que ela seja o primeiro jogo da temporada nacional. Se a gente olha para o calendário do ano que vem, mais uma vez, eles vão fazer a Supercopa no início do ano, mas a temporada nacional só começa em 15 e 16 de abril. Mas a Supercopa está prevista para o dia 28 de janeiro. Então você pega um jogo, que era para ser um jogo especial, e você vai fazer os times jogarem com apenas 2 semanas de competição. Era muito mais jogo na semana que antecedência o Campeonato Brasileiro, você fazer a Supercopa. Porque aí os times já estariam mais treinados, você teria um espetáculo melhor e seria o jogo que abre a temporada nacional do futebol do Brasil. Ao invés de terminar o estadual no dia 9 de abril e já começar a Série A no dia 16, o estadual tinha que terminar no 1º de abril, no dia 2 de abril, perdão, ter a semana da Copa do Brasil, daria aos clubes 2 semanas de intervalo entre estadual e Campeonato Brasileiro,
para você ter outra praia de tempo de preparação. Mas é difícil pensar nisso? Não é difícil pensar nisso, né? E aí, Marcão, Então, a gente tem que lembrar que isso foi uma tecla que eu bati muito em 2020, quando aconteceu toda a situação da pandemia, que eu lembro de a gente ter gravado podcasts e a gente falando assim, se não tem toda a oportunidade do mundo, é a primeira vez na história que o Brasil... Para igualar o campeonato europeu, né? O calendário. Porque a desculpa era sempre o quê? Gente, não dá, não tem como. Você sabe que tem uma questão, Matheus, que eu posso entender, mas eu acho que ela é contornável. A questão da temperatura. A questão climática. Uhum. Entendeu? Mas assim, vamos... Poderia ser um argumento, mas aí você dá uma ajustadinha no calendário e você consegue contornar jogos isso, à noite, entendeu? mais à noite durante esse período, né? Que seja, né? E aí, por exemplo, o Campeonato Brasileiro poderia ter uma parada em janeiro, que seria como na Europa para o inverno rigoroso, ver qual é o mês do verão mais inclemente que a gente tem, não sei se é janeiro, se é fevereiro, mas e podia também parar. Não se aplica a todas as regiões, né? Tem isso também. Também tem isso. O Brasil tem temperaturas diversas, é fato. Então, por isso que eu te digo que dá para você contornar. E outra coisa que eu sinto falta nesse calendário. Por que os times brasileiros hoje em dia não têm mais o direito de, na intertemporada europeia, ir à Europa fazer amistoso? Você falou participar disso de torneios. Né? Em outras... Flamengo participava do Tereza Herrera, Ramon Carranza. O Zico até brinca que pararam de convidar a gente porque a gente ganhava tudo. Entendeu? E eu já falei da International Champions. Agora, isso, meu irmão, você não vai esperar que a CBF... Pois é, foi o que eu falei. Quem tem que pensar são os clubes. E os clubes chegarem e, a gente quer isso aqui. E pronto. Porque assim, não existe Campeonato Brasileiro se não tiver clube. Pois é. Se ninguém entrar em campo, não tem Campeonato Brasileiro. Quando eu toquei nessa tecla durante a pandemia, eu falei, porque assim, existe toda a desculpa de, não dá pra ajustar, porque é complicado e tudo mais, tem que alterar. Eu falei, pronto, agora você tem o cenário perfeito. Mas resolvi as competições que tinham restantes, assim como a Champions League fez, assim como na Europa vários clubes, várias competições fizeram de mata, um jogo aí só para resolver uma fase, acaba logo aí, acabou. Você tinha o cenário ideal do Alcatraz, mas você tinha uma situação que favorecia você resolver aquele problema de uma vez por todas. Sim. Diga, André. Tenta me ajudar aí, o Marcos, ele, a nível de futebol europeu, ele memoriza mais as competições. Tem Champions League, UEFA League, Copa, vamos pegar na Espanha, Copa da Espanha, Copa do Rei, né? Para a gente ter uma comparação de quantos campeonatos. Copa do Rei, Copa da Espanha? A mesma coisa. Porque a gente tem que ter um parâmetro de quantos jogos. Porque aqui, lá começa no meio e termina no outro ano. Sim, eu passei temporada 21-22. Eu passei para vocês outro dia, vocês hão de se lembrar, que se você pegasse um time que joga campeonato nacional, Copa e Copa Europeia, ele termina a temporada fazendo todo o percurso com 60 jogos. E aqui no Brasil você pode terminar com 78. Onde está a diferença? O maldito campeonato estadual. Esta é a diferença. Agora, tem outra coisa. A gente pode comparar a velocidade e a intensidade do futebol europeu com o que se pratica aqui? Não. Aí vocês vão dizer, mas o clima? De fato o clima é diferente. Mas será que se a gente pegasse o número de quilômetros percorridos que eles correm lá na Europa, será que não seria bem superior ao que se percorre aqui no Brasil?
eu não coloco o clima como justificativa para isso. Aqui no Brasil, não. Se alguém usar, eu falo, Mateus, se você se lembrar, técnicos têm mania de falar do clima. Olha, e aí fala da grama. A grama eu posso até concordar, porque de fato é um lixo. Algumas cidades que você pode realizar alguns jogos em algumas épocas do ano, você pode até usar essa justificativa. Mas aqui, porque, peraí, eu já acho a justificativa da grama, do gramado ser ruim, porque o clima no Brasil não favorece. Eu falei, peraí, como assim? Isso é lenda. Peraí, e na Europa... Tá no regulamento da CBF. Pois é, peraí, na Europa, os caras não tem sol, chuva o tempo todo, frio, e aí, não, mas lá o gramado é tapete. Peraí, aí chega aqui no Brasil, uma terra onde o clima é tropical, tem sol à vontade. Não, mas é porque a grama, aqui é frio, aqui é calor. Fala, peraí, qual a desculpa? Quando tá inverno, fala que o problema é a falta de sol. Quando tá no verão, fala que é excesso de calor. Aí vem com essa... Não, o clima não. Algumas cidades, pois é como eu falei, poderia se resolver facilmente, já que o problema é o calor. O jogo pode ser à noite, em alguma cidade específica. Você tem uma previsão de temperatura para aquela região. Vou dar. Mas o que eu acho é essa pena de alguns jogadores, de alguns comentaristas de relatar. Tadinho, o jogador também fez 3 jogos seguidos. Por mais indicação, recomendação do fisiologista, do fisioterapeuta, do massagista, da comissão médica, eu acho que é se escorar demais, porque já são jogadores que ganham altíssimas grana. Aí tem todo um preparo, que lá na Europa no jogo do Manchester United, agora no último jogo, o Manchester botou o Cristiano Ronaldo no banco. Acho que o Manchester até perdeu de 6-1, 6-3. Então, o técnico do Manchester United disse que não botou o Ronaldo naquele jogo para preservá-lo, e foi uma espécie de respeito à história e carreira do Cristiano Ronaldo no futebol. Não colocá-lo naquele jogo porque estava um massacre. Já terminou o primeiro tempo 4-0. E pior que no final das contas, realmente. Assim, é uma maneira política de você justificar, porque até agora o Ronaldo só foi titular em uma partida do Campeonato Inglês. É só para não manchar isso. E não sei se vocês já repararam que o Casemiro ainda não foi titular em nenhum jogo do Campeonato Inglês. E o Casemiro fica sentadinho do lado do Cristiano Ronaldo no banco. Repara só, ele não está sendo titular absoluto, como se imaginou que ele chegaria lá naquele deserto vermelho. Ele não está sendo titular. O Manchester realmente é uma... Vou dar duas ideias para diminuir esse calendário brasileiro, além do óbvio, né? Reduzir a Série A para 18 clubes. Para 18 clubes. E a Série B também. Eu já vi, a redução do número não é a primeira vez que eu vejo alguém sugerir. Aí eu já ouvi a redução de número de rebaixados. Não, eu tô falando porque com 20, se fosse um campeonato normal, com 20, você acaba tendo uns 4, 5, 6 clubes que ficam sem ter o que fazer. Sim. Ok? E não vão chegar lá em cima e não vão descer. Aí fica ali empurrando, enchendo balão sem fazer nada. Com 18, você já consegue diminuir o número de datas. Você diminui esse bolo de gente que não tem o que fazer. O Campeonato Brasileiro é uma coisa tão sui generis, que são 9 na Libertadores, mais 6 na Sul-Americana, e aí fica só um time que não vai para lugar nenhum na tabela. Isso é um contrassenso. Isso é outra coisa que eu faria. Eu diminuiria
o número de vagas de Libertadores e Sul-Americana para realmente tornar isso o filé mignon, tornar isso um merecimento e não uma consequência do eu tô aqui, cheguei em oitavo, vou para Libertadores. Não prêmio de consolo, né? Assim, a coisa, cara, e outra, que eu já disse, é acabar com 2 jogos na Copa do Brasil. Esse aí eu já vou deixar essa discussão para outro podcast que eu já estou programado para a gente gravar também, porque eu já falei para vocês que eu não gosto tanto, que é uma situação que a gente vai trazer em outro programa. Vamos guardar essa aí para depois. Mas, Marcão, olha, na Inglaterra, durante anos a fio, tinha a figura do replay. Se num jogo de Copa o jogo terminasse empatado, tinha que ser jogado de novo. Você imagina o transtorno que era isso no calendário, né? Só que isso era uma tradição centenária. Enfim, eles acabaram com isso. Outra coisa interessante, né, que a gente já discutiu que várias coisas que poderia ser feito para melhorar ainda, né? A gente sabe que existe também a expectativa aí da liga, não da liga formada ainda, porque ainda não sai do papel, tá só nas ideias, mas esse movimento de clubes, né, para que agora o City está entrando, comprando Bahia, você tem outros clubes virando SAF, você vai ter uma gestão mais profissional, né? Espera-se, né? Lembrando que espera-se, não quer dizer que vai ser, mas espera uma gestão mais profissional e menos clubismo em relação a vontades, e provavelmente esses novos gestores vão, enfim, talvez, né, começar a falar aí de uma melhora em um nível geral, não só o meu clube primeiro, mas espera aí, vamos valorizar o produto que a gente está utilizando, que a gente está trabalhando, porque aí você pode então, enfim, você ter uma liga, né, que de fato vai trabalhar para isso acontecer e buscando essas melhorias que são necessárias e que se espera dessas melhorias também. Porque aí, por exemplo, o Marcão falou também, todas essas situações, e aí pode-se ver esses problemas que a gente tem, costuma ter, né? Dessa briga contra as federações, com a CBF tendo outro peso agora, né? Porque a conversa agora vai ser de um nível superior, não vai ser mais de dirigente de clube, de carinha que é sócio do clube querendo botar isso e aquilo ali. Talvez a diferença, Matheus, seja que alguns clubes não irão conversar com a CBF com o Pires na mão. Exatamente, Né? Isso talvez mude um pouco a postura, mas eu me pergunto se isso mudará a postura da CBF em si. Eu acho que não. Porque no final das contas a CBF continuará tendo poder. Sim, vai continuar. Através das federações. Então, eu acho que a única forma de romper com isso seria, de fato, os clubes romperem com a CBF, não se registrarem na competição e criar a liga de futebol profissional. Vocês são garotos, mas vocês sabem como é que foi a história da Copa União? Tem já trouxemos essas conversas algumas vezes aqui no programa já, e trouxemos até o Formiga, participou do programa falando com a gente também, mas diga aí, o nosso ouvinte. Basicamente, quando terminou o campeonato de 86, a CBF estava falida, quebrada, e comunicou a todos que não tinha dinheiro e que não haveria campeonato brasileiro em 87. Deu uma de Márcio Braga. E aí, os clubes liderados por Flamengo e São Paulo, era Márcio Braga, inclusive, o presidente, o Carlos Miguel Aidar, presidente de São Paulo, eles se reúnem e imaginam que precisavam de 6 milhões de moedas da época. Beleza. 3 milhões eles conseguiram pela TV Globo. Os outros 3 milhões foram conseguidos com a Coca-Cola, que passou a patrocinar todo mundo que não tinha patrocinador anteriormente. O Flamengo era um que tinha Lubrax, por isso que o Flamengo não usou Coca-Cola.
mas todo mundo passou a usar Ainda Coca-Cola. quando só existia um patrocínio, né, por camisa, não o outdoor inteiro. Exato, bons tempos, saudosos tempos. E aí, eles formam o Clube dos 13, convidam mais 3, que, se não me falha a memória, foi Bahia, foi Goiás e talvez o Coritiba. Eu posso estar enganado aqui. E o campeonato tem a melhor média de público, um sucesso de crítica e público, e a CBF, no meio do caminho, vendo que a coisa estava escapando-lhe pelos dedos, resolve voltar atrás, resolve tomar as rédeas da situação e cria a figura do módulo verde para significar a Copa União, que seria a primeira divisão, e cria o módulo amarelo para pegar todo mundo que não tinha sido convidado e que ela julgou pertinente estar na segunda divisão. E numa reunião na CBF, em que o Eurico Miranda vai a esta reunião representando o Clube dos 13, a CBF diz que agora vai haver o cruzamento entre os 2 times campeão e vice do módulo verde, que foram Flamengo e Internacional, contra os 2 vencedores do módulo amarelo, que foram Sport e Guarani. E aí, quando se soube disso, Flamengo e Internacional se recusaram a participar dessa pataquada, e reza a história de que o Sport, para fins da justiça, é o campeão brasileiro de 87. Só no Brasil. Então, agora, em qualquer lugar sério que não seja pantanoso, a CBF do país toma conta da seleção, da formação e do futebol amador. O futebol profissional fica a cargo de uma liga independente que vai tratar da competição profissional. De novo, não é inventar a roda, é só você olhar para o resto do mundo onde funciona e repetir as melhores práticas. Mas o Brasil é pródigo em ignorar os exemplos bons de outros lugares e querer inventar a roda aqui em terra brasileira. Marcão, e André também, temos uma outra novidade que eu achei muito interessante e assim, ainda não tenho uma opinião formada porque ainda não testamos assim, de fato. Aconteceu algum tempo atrás, não vou lembrar qual competição foi aqui, que a final da Copa do Brasil agora não serão mais às quartas-feiras, serão aos finais de semana. 2 domingos. Achei isso uma tentativa interessante, eu acho que uma experiência válida para ver, né, essa mudança aí de fato, como é que vai ser, porque a gente já estava tão acostumado, né, a ver a Copa do Brasil, a final, né, lembrando que é só a final, não são os outros jogos que continuam nas quarta-feiras, para testar esse novo modelo, para ser mais atrativo, para ser mais tranquilo a torcida aí acompanhar o jogo, porque, né, quarta-feira, durante a semana, trabalho, muita gente tal, ser um evento de fato mais bem elaborado, assim como é, por exemplo, a Libertadores, né? E aí vem aquela questão dos jogos e tudo mais, porém, essa situação do qual que é melhor não, a gente vai deixar para outro programa, que a gente vai fazer um programa só sobre isso. Mas, eu acho interessante. O que vocês acharam dessa nova proposta, dessa nova mudança? Vai vir para ser uma coisa boa? Vocês gostaram? Vocês gostaram da novidade? Vai lá, André. Então, olha, a nível de audiência, isso pesa também, que é bem interessante. Igual quando foi a final da Libertadores, foi num sábado, e logo no dia seguinte o Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro. Então, aquela ali foi uma coisa inédita, né? Já estava embriagado ainda daquela ressaca de sábado, no domingo já era outro título. Tem que ver a qual interesse vale para essa mudança. Que se não houve nenhuma
crítica ou informação por parte das emissoras, e tem que ver quem detém dos direitos da Copa do Brasil. Vai ser a Globo ainda. A Globo. A Copa do Brasil é a Globo ainda. Até 2026, se não me falha a memória, já tá certo. E eu acho que, assim, em termos de audiência, eu acho mais interessante do que durante a semana, porque muita gente prefere, né, descansar por conta de... Eu vou dar 2 motivos pelos quais eu não sou um entusiasta desta ideia. Primeiro, se a Copa do Brasil termina-se em 23 de setembro, como está previsto, significa que ela está dentro do calendário do Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente, o que vai acontecer para que se façam os 2 jogos nos finais de semana é que os 2 times envolvidos com certeza terão que ter seus jogos do Campeonato Brasileiro remanejados. Não vai ser. Eu acho que, eu não me lembro agora de fato, porque eu perdi a fonte original, porém não haverá jogos durante essa semana, assim, a semana do jogo, né? Será só exclusivamente você está falando no domingo da do final. Jogo, então não tem rodada do Campeonato Até porque Brasileiro. eu acho que seria um tiro no pé esquisitíssimo botar uma final com um jogo de competição. Olha, mas eu não me surpreenderei, não. Mas aí não. Isso seria totalmente compatível com a mentalidade. Verdade, mas eu acho que não chegaria nesse nível tanto, não. Eu não li nada a respeito disso, de que o jogo não haverá rodada do Campeonato Brasileiro nessa semana. Não li nada a respeito disso. Olha, e até onde eu sei, até onde eu vi, depois a gente pode apurar isso, mas eu tenho certeza, e assim espero também, que não que esse absurdo... Eu acho que você está se baseando na sua esperança. Nesse absurdo. E o segundo motivo pelo qual eu não sou entusiasta. Eu não acho que, na hora em que você estabelece o fim da Copa do Brasil de maneira tão temprana na temporada, isso falseia o Campeonato Brasileiro. Porque o time que for campeão provavelmente vai dizer: opa, já ganhei a Copa do Brasil, não vou mais me dedicar ao Brasileirão como eu deveria. Ok? Então, segundo motivo pelo qual eu discordo da Copa do Brasil terminar antes. Terceira situação. A Copa do Brasil, para mim, ela deveria ser o alter ego da Supercopa do Brasil. Ou seja, a Copa do Brasil deveria ser o jogo que encerra a temporada nacional. Porque isso faria a Copa do Brasil ocupar o lugar que deveria ser o lugar adequado dela. Eu não faria a final em 2 jogos, eu faria a final em um jogo só. E eu faria com que ela fosse o último jogo da temporada. Se você olhar em outras praças civilizadas, é assim que se faz. Outras o último jogo da temporada. Por exemplo, a Alemanha já decide logo a Copa Alemã, logo no início da temporada, é rápido. A Espanha decide antes de acabar o campeonato. Mas Inglaterra, França, é o último jogo da temporada. Eu acho que dá um charme e um respeito à Copa do Brasil. É interessante, até por ser um campeonato de pontos de mata-mata, né? Exatamente. Entendeu? Então, e lembrando que numa Copa da França não são 64 clubes que participam. São mais de 7.000 clubes que participam da Copa da França. Todos os territórios e departamentos além-mar, a Guiana, aqui, francesa, que fica no norte da América do Sul, participa da Copa da França. Joga todo mundo. Entendeu? E aí os times da primeira divisão entram em campo na 32ª de final. Que loucura. E na Inglaterra, se não me falha a memória, são mais de 9.000 clubes que participam.
Que loucura. De fato, é uma Copa Nacional. A Copa do Brasil sempre me incomodou muito o fato de ser uma patotinha reservada para poucos. Ela deveria compreender todos os times do Brasil. E aí você vem fazendo as seletivas regionais, jogo único, e vem. Quando chegar na 32ª, aí sim a galera da primeira divisão entra. A segunda divisão da França, ela entra nos avos de 64. Então, assim, de novo, é só olhar para os exemplos que funcionam. A Inglaterra ainda tem a Copa da Liga. A Copa da Liga, se você jogar toda ela e chegar até a final, o seu calendário na Inglaterra será exatamente o do Brasil. Porque a Copa da Liga acaba equivalendo ao campeonato estadual. Entendeu? Em que você tem jogo de... ela é um jogo, mas quando chega na semifinal, são 2 jogos. E na Inglaterra, o que eles fazem para tornar a Copa da Inglaterra mais charmosa ainda? Porque é a competição mais antiga do planeta. Foi a primeira competição de futebol da história. A final se joga em Wembley, porque o estádio abre poucas vezes ao ano. Então é uma honra para quem vai jogar em Wembley e é uma honra para quem assiste o jogo, né? Então, assim, tem tanta coisa que dá para fazer, cara. E é tão simples de resolver o calendário do Brasil. É só uma questão de você juntar pessoas que pensem, que sejam competentes, com vontade política de fazer. Agora, por que a CBF não entende isso, vai além da minha compreensão. Então, agora, eu só não faria em relação ao jogo único, realmente. Mas as ideias aí foram legais, eu gostei muito. Você sabe a história do jogo único? Esse final de semana eu imaginava que o Independiente del Valle seria o campeão da Sul-Americana. Não achava que o São Paulo ia ganhar o jogo. E o jogo foi parecido com o que eu imaginava. E aí fizeram um escândalo, porque na final do ano passado teve pouco público e na final desse ano teve pouco público. E aí querem botar a culpa na ausência de público no jogo em final única. Aí isso me faz pensar o seguinte: se você vai a uma peça de teatro que tem pouca gente na plateia, os atores são ruins e o texto é péssimo, a culpa é da arte chamada teatro? Marcão, eu só não. Como eu falei, eu não vou entrar nesse assunto porque realmente quero deixar esse papo para outro podcast. Mas tenho argumentos pró e contras. Mais contra do que a favor. Não, eu não tenho a menor dúvida de que tudo na vida tem pró e contra. A questão é que botar a culpa na ausência de público porque é uma final única. Não coloca a culpa não porque é final única, mas tem condicionais que eu levaria também. Mas, voltando... Por exemplo, você pode botar uma final única em Manicoré. 2 dias de barco de Manaus. Quem foi que escolheu Manicoré? Quem foi que escolheu Córdoba para ser a final? Quem foi que escolheu Guayaquil para ser a final? Isso é politicagem pura. A culpa não é da final única. E é esse ponto que eu quero tratar, entendeu? A culpa não é da final única. Ela está levando a culpa à toa. Simplesmente é que quem pensou não fez a conta da maneira que deveria. Mas... Então, essa final do domingo da Copa do Brasil, eu gostei da sua ideia de encerrar a competição, porque de fato, sendo só dois jogos, né, e de volta, seria interessante, porque aí você teria a final da competição, né, do brasileiro, estendendo mais 2 jogos aí legais para você acompanhar duas decisões, né? Você não influenciaria tanto os 2 participantes da final a abandonar o Campeonato Brasileiro
com 8 Verdade, rodadas, verdade. 9 rodadas. de Porque assim, antecedência. o que eu vi também foi que a ideia da CBF era dar, por exemplo, assim, um descanso para os clubes que vão participar dessa final, para eles se prepararem para o jogo final, né? O jogo da final. Sim, mas aí você fez a conta, Matheus, de qual é a diferença de você ter um torneio de 20 clubes e um torneio de 18 clubes? São 4 jogos Sim. a menos, cara. 4 jogos a menos, se você só joga no final de semana, significa um mês. Olha o tamanho da diferença que é. Além de você depurar mais o campeonato, elevar o nível técnico dele, entendeu? A tendência da Europa, hoje, você tem a Alemanha, que já joga em 18, mas a Alemanha já fala em reduzir para 16. Eu acho que a ideia da E redução por que isso? de clubes, eu acho ela extremamente importante, assim. Essa discussão eu acho válida. Porque, de fato, a gente tá vendo nos últimos anos, e a gente tá falando de clubes grandes que caíram, né? Não tá falando de clube pequeno, tá falando de clubes grandes que caíram. Sim. Agora, quando você divide o bolo por 20, a fatia é menor, não é? E aí também... Você divide o bolo Aí por vem 18, a E fatia aí vem aquela história fica um pouco também maior. da divisão, Bom, mas isso aí... Agora, você imagina dividir o bolo por 16. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A liga de rugby mais exitosa no mundo é a francesa. Mas sabe o que os caras tiveram a petulância de fazer? Transformaram a primeira divisão em 14 clubes apenas. E se dependesse da televisão Canal Plus, que é a parceira histórica do futebol francês, o Canal Plus já solicitou, já sugeriu à LFP que transformasse a primeira divisão francesa em 14 clubes. Hoje são 20 e ao final dessa temporada vai para 18. Porque eles entendem que o futebol francês, que não é um dos 3 tops da Europa, que com 14 você ia depurar muito mais. Eu acho 14 excessivo, ok? Então eu miraria 18 para quiçá chegar a 16. 16 é um número que me parece mais confortável para que você de fato consiga fazer um calendário em que você dê aos jogadores 1 mês de férias, 2 meses de preparação. Então você tem que jogar o resto em 9 meses. E aí é só fazer a conta. 9 meses vezes 4 semanas são 36 rodadas. Opa! De quantas rodadas você precisa para fazer um campeonato com 18? 34. Opa, já cabe. Conta, Né? Já foi. Se você quer dar uma folguinha a mais, vem para 16. Vai virar 30 jogos. Aí alguém pode dizer assim: mas com menos jogos, será que a TV vai dar o mesmo dinheiro? A qualidade. Ela pode não dar no primeiro momento, mas se você tem um espetáculo que tem uma qualidade maior, E sem dúvidas. tem a tendência a atrair E até mais porque público. pela tradição, pela quantidade de clubes tradicionais que tem, né? Isso não seria um problema. Porque você teria um produto Exatamente. muito melhor, Né? muito mais atrativo, muito mais Sim. interessante do que se tem hoje. E você não iria, Matheus, aumentar a importância e exposição da segunda? Exatamente, porque você iria valorizar a segunda divisão, né? Até porque, vamos ser sinceros, os 4 clubes que caem para a segunda divisão, ou geralmente é um clube pequeno que vive oscilando de cima para baixo, ou é clube que de fato tá tão Sim. quebrado que alguma situação desgraçada que chega. Isso aí. Então, assim, cara, não tem por que inventar a roda. Não tem por que descobrir o fogo. É só olhar para os exemplos que funcionam. E lembrando, futebol hoje é a 5ª indústria que mais gera dinheiro no mundo. Não é em termos de lucro, mas em termos de faturamento é.
E por que o Brasil, como sempre, tem que ficar longe de tudo que se faz de mais inteligente no resto do mundo? Por que o Brasil só anda para trás? É porque a gente quer, né? Porque a gente tem total condições de mudar a história do futebol brasileiro. Com esse movimento agora dos SAFs, né, de clubes, empresas, bom, é aquela coisa, né? Espera-se, não quer dizer que vai ser, mas espera que se tenha um movimento, né,